Maravilhosos. Vamos à nossa aula 28, que é a nossa primeira aula de termoquímica. A termoquímica, que é a parte da química que estuda as trocas de calor nas transformações. Quer sejam transformações químicas, quer sejam transformações físicas. Então vamos lá. Tá aí. Termoquímica é o ramo da química que estuda as trocas de calor em uma transformação. Seja ela química ou física. Então tá aqui, ó. Reação exotérmica maravilhosa. É a reação que libera calor e transmite ao observador uma sensação de aquecimento. Então a exotérmica maravilhosa. Ela libera calor para o meio ambiente e aumenta a temperatura do meio ambiente. Um exemplo clássico de transformação exotérmica é a reação de queima ou combustão. Então toda queima ou combustão libera calor para o meio ambiente e aumenta a temperatura do meio ambiente. Tanto que você gosta de ficar na época de São João, quando você está numa festinha junina, você está numa noite fria lá num sítio, você gosta de ficar perto da fogueira, que a fogueira libera calor para o meio ambiente e aumenta a temperatura do meio ambiente, então te dá uma sensação de aquecimento. Legal. E a reação endotérmica é a reação que é a transformação que absorve calor e transmite ao observador uma sensação de resfriamento. Então a endotérmica maravilhosa, ela rouba calor do meio ambiente e diminui a temperatura do meio ambiente. Um exemplo clássico de transformação endotérmica é a evaporação da água. Exemplo, pega um dia de verão que está 30 graus Celsius, está muito quente, você está na piscina de um clube maravilhoso. Quando você mergulha na piscina, que você sai a 30 graus Celsius, quando você sai da piscina e passa o vento, você treme de trincar o dente. E a gente nem para pensar na sensação que estamos sentindo. Num dia de verão a 30 graus Celsius, você está tremendo de trincar o dente. Por quê? A água, quando evapora, ela rouba calor da sua pele. Como a água rouba calor da sua pele, te dá essa sensação de resfriamento. Então fique atento, hein, maravilhoso. Exotérmica é sensação de aquecimento, endotérmica é sensação de resfriamento. Então, se a temperatura aumentar, a reação que está ocorrendo é exotérmica. Se a temperatura diminuir, a reação que está ocorrendo é endotérmica. Beleza. Então vamos bater um papo agora de mudança de estado físico. Maravilhoso. Eu estou pensando nesses 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Eu quero saber qual estado físico tem mais energia. Lembra que energia, maravilhosa, está associada a grau de agitação das moléculas. Quanto maior o grau de agitação, maior a energia. Então, pensando nos estados sólido, líquido e gasoso, quem tem mais energia? O gasoso tem mais energia porque as moléculas estão mais agitadas. E quem tem menos energia? Sólido, porque as moléculas estão menos agitadas. Aí vamos lá. De sólido para líquido, o sistema tem que ganhar ou perder energia? Tem que ganhar. Se tem que ganhar, a transformação é endo. De líquido para gasoso, maravilhoso. O sistema tem que ganhar ou perder energia? Tem que ganhar, a energia está aumentando. Então o processo é endo. Só que não se esqueça, se num sentido a transformação é endo, no sentido contrário ela vai ser exo. Então, de gás para líquido tem que perder energia, é exo. De líquido para sólido tem que perder energia, é exo também. Então tá aí. Gás tem mais energia que líquido, líquido mais energia que sólido. Agora vamos discutir detalhadamente cada uma das reações maravilhosas. Vamos começar aqui com a reação exotérmica. Genericamente, a gente representa a reação exotérmica assim, maravilhosa. A se transforma em B mais calor. Está aqui na tela do computador a representação genérica de uma reação exotérmica. Quando tem o calor sendo somado na frente da flecha, maravilhoso, quer dizer que a reação está perdendo calor, que a transformação está perdendo calor. Esse calor que está sendo liberado é o que a gente chama de ΔH. Que hoje, na aula de hoje, a gente não vai estar preocupado com o cálculo em si do ΔH. A gente vai estar interpretando o valor do ΔH ao sinal. Então, o calor que está sendo liberado a gente chama de ΔH.
Maravilhosos. Olhando para mim, por favor. E nessa aula, é importante que você me responda as perguntas maravilhosas. Eu vou perguntando, você vai respondendo aí na frente do computador, mesmo que sua mãe ache estranho o seu comportamento. Responde porque é importante para você fixar os conceitos. Vamos lá. Então, olhando nessa transformação exotérmica que está aqui na tela do computador, desculpa, maravilhosa, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Olhando para essa transformação exotérmica que está aí na tela do computador, se eu comparar entre a substância A e B, qual substância encerra o maior conteúdo de energia? Qual substância tem mais energia? Maravilhoso. A ou B? A. O conteúdo de energia de A é maior que o conteúdo de energia de B, porque o A perdeu calor para se transformar em B. Cuidado com essa expressão que eu estou usando, maravilhoso. Conteúdo de energia. Conteúdo de energia na termoquímica a gente chama de entalpia. A entalpia é o conteúdo de energia de uma substância a pressão constante. Depois o professor de física vai falar sobre trabalho, né, maravilhoso, que é a pressão constante, porque dentro da entalpia a gente considera o valor do trabalho que o sistema realizou para calcular essa entalpia, esse conteúdo de energia da substância. Então a gente fala que entalpia é o conteúdo de energia da substância a pressão constante. Porque a volume constante não tem trabalho, maravilhoso, aí você teria que tirar o valor desse trabalho da entalpia. A gente define entalpia para pressão constante. Não se preocupa com isso. Eu quero que você saiba então que entalpia é o conteúdo de energia da substância. Então, de novo, entre A e B, quem tem o maior conteúdo de energia? A. Então a gente fala assim, a entalpia da substância A é maior que a entalpia da substância B. O conteúdo de energia de A maior que o conteúdo de energia de B. A gente pode calcular, maravilhoso, esse ΔH pela definição. ΔH a gente calcula assim, entalpia final menos inicial. Lembra que a reação começa no reagente, termina no produto. A é a situação inicial, B é a situação final. Então, a definição de ΔH é entalpia final menos inicial. ΔH, entalpia final, maravilhosa, é a entalpia do produto, que é a entalpia de B, menos entalpia inicial, é a entalpia do reagente, que é a entalpia de A. Então é assim, eu estou calculando aqui literalmente, maravilhosa, depois utilizaremos os valores reais para o cálculo do ΔH, mas é assim que a gente calcula ΔH, então é produto menos reagente. Final menos inicial. Então ficou aqui, ó, entalpia final, entalpia de B, menos entalpia inicial, entalpia de A. Se a gente avaliar essa diferença, maravilhosa, entalpia de B menos entalpia de A, ela gera número positivo ou negativo? Negativo, porque a entalpia de A em módulo é maior que a de B. Ó. Então, é assim que uma das maneiras que a gente tem para reconhecer a reação exotérmica. Na reação exotérmica temos ΔH negativo. Portanto, maravilhosa. Estão aqui na tela do computador 3 maneiras para a gente reconhecer a reação exotérmica. Primeira maneira, carbono grafite mais O2, CO2 mais 94 quilocalorias. Cuidado que esse mais aqui não indica, isso daqui não é endotérmica, é exotérmica essa representação. Aliás, eu abri a aula com esse exemplo aqui, né, maravilhoso? Quando você soma energia no produto, quer dizer que a reação, quando você soma calor no produto, quer dizer que a reação está liberando calor. Então, está aqui a primeira maneira genérica que a gente tem de representar a reação exotérmica, é somar calor no produto. Ou, eu posso passar esse 94 para cá, subtraindo, maravilhoso. Então, fica carbono grafite mais O2 menos 94, dando CO2 gasoso. Segunda maneira que a gente tem para representar a reação exotérmica. Eu só fiz uma manobra matemática. Quando eu transfiro 94 para a esquerda, inverte o sinal, né? Maravilhoso. Então, se eu somar calor no produto, a reação é exotérmica. Se eu subtrair calor no reagente, a reação é exotérmica. E a terceira maneira, que é a maneira que vocês mais gostam de reconhecer a exotérmica, é através do ΔH negativo, tá aí, ó. ΔH menos 94. Então, cuidado.
A gente olha para o sinal quando está esse ícone ΔH aqui, maravilhoso. Então, fiquem atentos. As três maneiras que a gente tem para reconhecer a reação exotérmica. Somar calor no produto, subtrair calor do reagente ou ΔH negativo. Legal. Agora eu quero aproveitar essa reaçãozinha maravilhosa para colocá-la num gráfico de entalpia, num gráfico de energia. O gráfico de entalpia, maravilhoso, o gráfico na termoquímica é bem simples, é um eixo só, é o eixo da energia, no caso aqui é o eixo da entalpia em quilocalorias com duas retas paralelas. Então tá aqui, ó, duas retas paralelas. Maravilhoso. ΔH negativo indica que a reação está perdendo calor. Como que graficamente a gente indica a transformação perdendo calor? Para mostrar a transformação perdendo calor, eu coloco flecha apontando para cima, apontando para baixo. Apontando para baixo. Quer mostrar a energia diminuindo, quer mostrar perdendo calor, é flecha apontando para baixo. Aí lembra, maravilhoso, a flecha sempre sai do reagente e chega no produto. Ó. Então, da onde a flechinha está saindo, você coloca o reagente, onde ela está chegando, coloca o produto. A flecha sai do reagente, chega no produto. Para ficar bem representado, maravilhoso, desculpa, coloca o ΔH do lado da flecha. Então tá aí. É assim que a gente representa graficamente a transformação exotérmica, flecha apontando para baixo. Então, deixa eu fazer uma observação aqui maravilhosa, não esqueça disso. Ó, a flecha de uma reação sempre aponta para o produto. Quando a flecha aponta para baixo, ela está falando que o produto tem menos energia. Quem está embaixo tem menos energia. Se a flecha apontasse para cima, ela estaria te informando que o produto tem mais energia. Porque às vezes o examinador vem com essa conversa no vestibular, quem tem mais, quem tem menos energia, é só ver para onde a flecha aponta. Maravilhoso. Se a flecha apontou para baixo, ela está falando que o produto tem menos energia. Se a flecha apontou para cima, ela está falando que o produto tem mais energia. Então olha cá, a flecha apontou para baixo, ela está me falando que a entalpia do produto é menor que a do reagente. Está aí. Legal. Agora vamos a esse exemplo aqui da FUVEST, primeira fase, maravilhosa, que é exercício de cálculo estequiométrico na termoquímica. A gente acabou de fechar rendimento de reações aí na aula 27, mas cálculo estequiométrico até o final do ano. Agora é cálculo na termoquímica. Olha a pergunta maravilhosa, FUVEST, primeira fase. Qual o calor liberado na queima de 120 gramas de carbono grafite, dado carbono 12 gramas por mol? Maravilhoso. Para responder cálculo na termoquímica, é só conseguir ler a reação. Olha o que está escrito aqui. Essa reação está me falando que quando são consumidos 1 mol de carbono, serão consumidos 1 mol de oxigênio, formando 1 mol de CO2. ΔH negativo fala absorvendo ou liberando? Liberando, que é a reação exotérmica, 94 quilocalorias. Então veja bem, maravilhosa. Esse 94 é o calor liberado nessa reação química. Então, eu posso ler assim, 1 mol de carbono reage com 1 mol de oxigênio, formando 1 mol de CO2 e a reação libera 94 quilocalorias. Agora o que eu vou fazer aqui, às vezes incomoda alguns alunos. Eu vou ler um pedaço da receita maravilhosa. Eu posso ler assim, ó, 1 mol de carbono nessa reação. Quando reage 1 mol de carbono nessa reação, ela libera 94 quilocalorias. Eu poderia ler assim, só o oxigênio. Nessa reação, quando são consumidos 1 mol de oxigênio, a reação libera 94 quilocalorias. Eu leio 94 para todo mundo. Ó. Quando são formados 1 mol de CO2 nessa reação, a reação libera 94 quilocalorias. Então, eu vou ler aqui. Ó. O cara perguntou só do carbono, eu estou lendo só o carbono, ó, maravilhoso. Essa reação está me falando que quando reage 1 mol de carbono, a reação libera 94 quilocalorias. Observação. Como eu falei libera, eu tirei o sinal de menos, porque eu não gosto de fazer conta com número negativo. Se você deixar o menos, não está errado, maravilhoso. Eu poderia ler assim, ó. Se ele tivesse perguntado do oxigênio, eu ia ler assim. 1 mol de oxigênio libera 94 quilocalorias. Então toma cuidado, quando eu falo que o mol de carbono grafite libera 94, não quer dizer que essa energia é só do carbono grafite. Porque se fosse só carbono grafite, não teria reação, não teria ΔH, a gente não estaria discutindo. Eu só estou lendo parte da receita maravilhosa. Quando eu falo assim, para fazer um bolo
É uma dúzia de ovos, 1 quilo de farinha e um bolo. Então, 2 bolos, 2 quilos de farinha. 3 bolos, 3 quilos de farinha. Quando eu falo 3 bolos, 3 quilos de farinha, não quer dizer que eu vou fazer bolo só com farinha. Eu estou lendo um pedaço da receita. Então tem que saber ler isso daqui. É ler o que está escrito aqui. Ó. A reação está me dizendo que quando são consumidos 1 mol de carbono, ela libera 94 quilocalorias. Vamos lá. Mas 1 mol de carbono tem quantos gramas maravilhosos? 12 gramas. Ó. 12 gramas, que equivale a 1 mol de carbono, libera 94. Eu quero saber qual que é a energia liberada na queima de 120 gramas de carbono grafite. Olha lá. Aqui de cima para baixo a gente multiplicou por 10, multiplica aqui por 10, olha a energia liberada aí, 940 quilocalorias liberadas. Legal. Agora, olha essa questão maravilhosa. De prova dissertativa, é uma questão bem difícil. O cara dava aí a reação de combustão do hidrogênio, H2 mais meio de O2 formando água líquida, ΔH1 menor que zero. H2 mais meio de O2 formando água gasosa, ΔH2 menor que zero. O cara perguntava em módulo qual o maior ΔH. Justifique graficamente, ele pedia. É para dar uma resolução gráfica aqui. Maravilhoso. Esse exercício tem uma sacanagem, tem que estar atento. Vamos construir o gráfico. Ó, o gráfico na termoquímica, então, é bem fácil, é um eixo só. É o eixo da energia em quilocaloria ou quilojoule. E aqui teremos, um caso, 2 flechas maravilhosas. Os 2 ΔH são negativos. Teremos 2 flechas apontando para baixo com tamanhos diferentes. Ó. São 2 flechas apontando para baixo com tamanhos diferentes. E as 2 flechas maravilhosas estão saindo do mesmo reagente, ó, que é H2 gasoso mais meio de O2 gasoso. E as 2 flechas estão chegando no mesmo produto, que é a água. Agora, a pergunta de R$1 milhão, maravilhosa. Eu quero saber, quem que é a água gasosa, a de cima ou a de baixo? Porque entre água gasosa e água líquida, quem tem mais energia? É a água gasosa, as moléculas não estão mais agitadas. Maravilhoso. Já que a água gasosa tem mais energia, ela está em cima ou está embaixo? Está em cima. Era esse erro que o examinador queria que você cometesse. Maravilhoso. Quem tem mais energia joga em cima, quem tem menos energia joga embaixo. Então, aqui é água líquida. E se eu quisesse colocar água sólida, ia estar aqui embaixo, abaixo da água líquida. Então, esse era o erro que o examinador queria que o aluno cometesse. Então, se eu falar que uma substância tem mais energia, você joga ali em cima no gráfico. Tem menos energia, você joga embaixo. Então, água gasosa tem mais energia, ela fica em cima. Água líquida tem menos energia, fica embaixo. Já que aqui a água gasosa, maravilhosa, essa flechinha representa o ΔH2. Aqui a água líquida, essa flechinha representa o ΔH1. Quando ele pergunta em módulo qual que é o maior ΔH, é o tamanho da flecha, maravilhoso. Módulo do ΔH é o tamanho da flecha. Então, o módulo do ΔH1 é maior que o módulo do ΔH2. Ó. O módulo do ΔH1 é maior que o módulo do ΔH2. Questão bem difícil, e o perigo estava nessa posição aqui, ó, da água líquida e água gasosa. Questão belíssima, maravilhosa. Agora, vamos à transformação endotérmica. Deixa eu dar uma hidratada aqui, maravilhosa. Então, está aqui na primeira definição, né? Transformação endotérmica é a transformação que absorve calor. Ela absorve calor e transmite ao observador uma sensação de resfriamento. Então, o exemplo clássico aqui de endotérmica, eu tinha falado lá no começo, né? Maravilhoso. O exemplo clássico é a evaporação da água. Então, ela absorve calor, sensação de resfriamento. Então tá aqui, ó, representação genérica maravilhosa de uma endotérmica. A mais calor se transforma em B. Quando você soma calor no reagente, quer dizer que a reação está ganhando calor, maravilhoso. Quando eu somo calor no produto, quer dizer que a reação está perdendo calor. Somou calor no reagente, a reação está ganhando calor. Então está aqui na tela do computador a representação genérica de uma transformação endotérmica. Se eu olhar para essa reação, para essa transformação endotérmica maravilhosa e comparar entre A e B,
Quem tem mais energia agora? A ou B? B. O conteúdo de energia de B é maior que o conteúdo de energia de A, porque eu tive que dar calor para o A se transformar em B. Esse calor que está sendo absorvido é o que a gente chama de ΔH, maravilhoso. Então tá aí, ó. O conteúdo de energia de B é maior que o conteúdo de energia de A. Entalpia de B maior que a de A. A gente pode calcular esse ΔH, maravilhoso, pela definição. Ó. ΔH, de novo, eu estou calculando literalmente, depois utilizaremos os números reais, maravilhoso. ΔH é entalpia final menos inicial. Maravilhoso. Entalpia final é entalpia de B, que é onde a reação parou. Entalpia inicial é entalpia de A, que é da onde ela saiu. A é a situação inicial, B é a situação final. Então tá o ΔH. Final menos inicial, B menos A. Olhando no ΔH da reação endotérmica, agora essa diferença maravilhosa gera número positivo ou negativo? Positivo, porque em módulo B é maior. Ó. Então essa é uma das maneiras que a gente tem para reconhecer a endotérmica, o ΔH é positivo. Então vamos às 3 maneiras de representar a endotérmica. Primeira maneira maravilhosa, eu somo calor no reagente. Ó. Água líquida mais calor, dando hidrogênio gasoso, mais meio de oxigênio gasoso. Segunda maneira chatinha, maravilhosa. Ó. Água líquida, dando hidrogênio gasoso, mais meio de oxigênio gasoso, menos 68. O examinador faz isso daqui para te induzir ao erro. O aluno fala, é negativa, é exotérmica, não. Para você olhar no sinal tem que estar esse ícone ΔH aqui, maravilhoso. Isso aqui é soma de energia. Quando eu somo energia, quando eu somo calor no reagente, a reação está absorvendo calor. Quando eu subtraio energia no produto, a reação está absorvendo calor. Então, essas 2 maneiras representam endotérmica, somar calor no reagente ou subtrair calor no produto. E a terceira maneira, que é a que mais agrada, é o ΔH positivo, né, maravilhoso? Então está aqui na tela do computador as 3 maneiras que a gente tem para representar a reação endotérmica. Soma calor no reagente, subtrai calor no produto ou ΔH positivo. Então fique atento, maravilhoso. Eu só posso olhar no sinal quando aparecer esse ícone ΔH, senão cai fora. Legal. Vamos aproveitar essa reaçãozinha maravilhosa para colocar ela no gráfico. Ó, o gráfico na termoquímica então, é bem fácil, é um eixo só. No caso, é o eixo da entalpia em quilocaloria, com 2 retas paralelas. Agora, maravilhoso, ΔH positivo, a reação está absorvendo o calor. Para a gente mostrar a reação ganhando calor, eu coloco flecha apontando para cima ou apontando para baixo? Para mostrar ganhando calor é flecha apontando para cima. Aí lembra, maravilhosa, a flecha da reação sempre sai do reagente e chega no produto. Então, da onde a flechinha está saindo, eu estou pondo o reagente, onde ela está chegando, eu estou pondo o produto. Para ficar bem representado, eu coloco o ΔH do lado da flecha. Está aí. Maravilhosa. Então não se esqueça, a flecha sempre aponta para o produto. Quando a flecha aponta para cima, ela está falando que o produto, a entalpia do produto é maior que a entalpia do reagente. Então não esqueça dessa dica que é importante, maravilhosa. Quando a flecha aponta para cima, ela está falando que o produto tem mais energia. Quando a flecha aponta para baixo, ela está falando que o produto tem menos energia. Legal. Então vamos a esse exemplo aqui, ó, maravilhoso. Cálculo estequiométrico de novo na termoquímica. Olha o que o cara está perguntando. Qual o calor absorvido na formação de 44,8 litros de hidrogênio na CNTP? Maravilhoso. Para acertar cálculo na termoquímica, é só conseguir ler essa reação. Eu estou lendo assim, ó. 1 mol de água líquida está produzindo 1 mol de hidrogênio gasoso, meio mol de oxigênio gasoso. Aí eu vou falar absorvendo ou liberando? Absorvendo 68 quilocalorias. Esse 68 é da reação, né? Maravilhoso. Mas eu posso ler só uma parte da minha receita, só uma parte da minha reação. Como o cara perguntou do hidrogênio, eu vou ler só o hidrogênio. O que está escrito aqui? Ó? A reação está me dizendo que quando são consumidos 1 mol de hidrogênio, a reação absorve ou libera? Absorve 68 quilocalorias. Legal, maravilhoso. Se eu fosse ler o oxigênio, como é que ficaria? Ó? Meio mol de oxigênio, eu ia escrever aqui, meio mol de oxigênio absorve 68. Você lê o mesmo número para todo mundo. Como ele perguntou do hidrogênio, eu li só o hidrogênio. 1 mol de hidrogênio absorve 68. Só que espera aí.
Um mol de hidrogênio na CNTP ocupa que volume maravilhoso? 22,4 litros. Então, está aqui, ó. 22,4 litros, que é um mol, absorve 68. Eu quero a energia absorvida na formação de 44,8 litros de hidrogênio. Ai, que belezinha, maravilhosa. Uma regra de 3 simples. Aqui de cima para baixo a gente multiplicou por 2, então multiplica aqui por 2, ó. 136 quilocalorias absorvidas. Legal. Então vamos aos exercícios da aula maravilhosos. Que eu tenho mais um extrinho aqui, para nossa aula 28 não ficar muito gigante. Eu tenho vários extras. Mas nessa aula aqui eu só passei mais um extra para ela não ficar muito extensa. Então vamos aos exercícios de aula. Lá na página 720, olha o primeiro exercício aí, maravilhoso. O cara está falando aí. Em 12 de maio de 2017, o metrô de São Paulo trocou 240 metros de trilhos de uma de suas linhas, numa operação feita de madrugada em apenas 3 horas. Na solda entre os trilhos e o novo e o usado, empregou-se uma reação química denominada termita, que permite a obtenção de uma temperatura local de cerca de 2.000 graus Celsius. A reação utilizada foi entre um óxido de ferro e alumínio metálico. De acordo com essas informações, uma possível reação termoquímica do processo. Primeiro, maravilhoso. Ele falou que a temperatura local chegou a 2.000 graus Celsius. Aumentou a temperatura ambiente. A temperatura ambiente normalmente é 25 graus Celsius, foi a 2.000. Quando aumenta a temperatura do meio ambiente, a reação que está ocorrendo é exotérmica. Então, ΔH vai ser negativo. Vamos montar essa reação, ó. A reação utilizada foi entre um óxido de ferro e alumínio metálico. Quando eu olho nas alternativas, maravilhoso, todos esses óxidos aqui estão utilizando ferro com carga 3+. Então é o ferro 3+. E o oxigênio tem carga 2-. Depois vocês terão aula de inox, eu vou lembrar todas essas cargas que vocês tiveram com o Saulo, né, maravilhoso. Cálculo do número de oxidação, balanceamento por oxidação. Então o nosso ferro aqui, ó, é o ferro 3+, reagindo com o oxigênio que é 2-. A fórmula desse óxido, então, vai ficar Fe2O3. Então, Fe2O3 mais alumínio vai formar ferro metálico e o óxido de alumínio. Maravilhoso. O alumínio tem carga 3+, o oxigênio é 2-. Então a fórmula do óxido de alumínio é L2O3. Olha aí. Então vamos fazer o balanceamento. Estão saindo 2 átomos de alumínio, aqui eu vou colocar 2 alumínios. Estão entrando 2 átomos de ferro, 2 átomos de ferro. Está balanceadinho. Como ele falou que a temperatura do meio ambiente aumentou, o ΔH tem que ser menos 852. Então a nossa resposta aí, alternativa D. Legal. Vamos a esse exercício 2, maravilhoso. Ele não é um exercício complicado. Eu tenho um extra que cobra aí, o nome desse aparelho é bomba de calorias, serve para calcular quantas calorias tem um alimento. Depois, quando eu passar esse extra meu, que envolve até pureza de reagente, é mais trabalhoso. Só que eu só vou passar lá na frente, né? O meu extra é bem mais difícil que esse da Unesp. Mas vamos ver o que o cara está perguntando. Primeiro deixa eu explicar. Vamos ler aqui o texto, né? O esquema representa um calorímetro utilizado para a determinação do valor energético dos alimentos. A tabela nutricional de determinado tipo de azeite de oliva traz a seguinte informação. Uma porção de 3 ml, uma colher de sopa, equivale a 108 quilocalorias. Considere que o calor específico da água seja uma caloria quilograma grau Celsius. Maravilhoso. Atentos a essas unidades aqui, ó. Quilocaloria, quilograma grau Celsius. Que todo calor liberado na combustão do azeite seja transferido para a água. Ao serem queimados 2,6 ml desse azeite em um calorímetro contendo 500 gramas de água, inicialmente a 20 graus Celsius, e a pressão constante, a temperatura da água lida no termômetro deverá atingir a marca D. Então o negócio é o seguinte, maravilhoso. Aqui a gente injeta oxigênio puro e ocorre uma explosão do azeite. Essa cápsula fica até vermelha de tão quente. Aí todo esse calor é transferido para a água.
Como ele é transferido para a água, você vai aplicar essa formulinha, ó, QMC ΔT, e consegue calcular a variação de temperatura da água. Beleza, então, maravilhoso. Primeiro, vamos calcular o cálculo do calor que deverá ser liberado pela combustão de 2,6 ml de azeite. Ó, o texto falou que 3 ml de azeite, tá aqui, ó, 3 ml de azeite, libera 108 quilocalorias. No recipiente, dentro da minha bomba de caloria, tem 2,6 ml. Vai liberar quantas quilocalorias? 21,6 quilocalorias. Então, essa energia maravilhosa vai ser transferida para a água. Aí eu quero saber, quando entrar essa quantidade de calor na água, qual que vai ser a temperatura que ela vai levar? Qual será a temperatura final da água? Aí é só aplicar QMC ΔT. Ó. Maravilhoso. O calor do azeite, então, vai ser transferido para a água, 2,6. Então toma cuidado aqui com as unidades do calor específico, maravilhoso. A unidade é quilocaloria e a massa é quilograma. Eu estou aplicando, maravilhoso, QMC ΔT para a água. Esse é o calor que foi transferido para a água. Aqui a massa de água, que ele deu 500 gramas, eu passei para quilograma, dá meio quilo. Desculpa, maravilhoso. A massa de água, 500 gramas, passei para meio quilo. O calor específico é 1. Temperatura final menos inicial. A temperatura inicial é 20 graus Celsius. Eu vou passar o meio dividindo, então fica a temperatura final é igual. Temperatura final menos 20 é igual. 21,6 dividido por meio deu 43,2. Temperatura final, passo 20 para lá somando. 63,2 graus Celsius, que dá a alternativa D. Legal. Maravilhoso. Vai dando uma parada aí no vídeo, resolve o exercício na minha frente e depois você acompanha a minha resolução. Legal. Então, vamos a esse exercício 3. Ó. A sacarose, formada a partir da glicose da frutose, é um açúcar comercial encontrado na cana-de-açúcar, nas frutas e raízes como a beterraba. A sacarose reage com oxigênio produzindo dióxido de carbono e água, e liberando 83,7 quilocalorias por mol na pressão de 1 atmosfera. A corrente sanguínea absorve em média 26 mols de O2. Para produzir essa massa de oxigênio são liberadas. Então, maravilhoso. Primeiro vamos montar essa reação. Então, olha a reação. É sacarose mais O2, formando CO2 mais água. Eu já coloquei aqui, ó, ΔH. Como ele falou que libera, é menos 83,70 quilocalorias por mol. Vamos fazer o balanceamento maravilhoso. Ó, 12 carbonos, aqui vem 12. 22 hidrogênios, para sair 22, aqui vem 11. Aqui tem quantos oxigênios? 12 vezes 2, 24, mais 11, 35 oxigênios. Tem que entrar 35. Cuidado que aqui já tem 11. Para 35 está faltando 24, maravilhoso. Para dar 24, aqui vem 12. Legal. Então, ΔH, maravilhoso, eu gosto de escrever quilojoule ou quilocaloria. Eu não gosto de pôr esse por mol aqui, que induz ao erro. O aluno pode achar que esse ΔH é por mol de oxigênio, e não é verdade. Esse ΔH é para 12 mols de oxigênio. Eu gostaria que ficasse assim, 83,70 quilocalorias por mol de sacarose, por mol de C12H22O11. É que o examinador sacana, ele coloca assim, eu coloquei também. Tá lá, tá do jeito que está no texto. Então, esse ΔH, ele diz respeito a 1 mol de sacarose, esse ΔH diz respeito a 12 mols de oxigênio, esse ΔH diz respeito a 12 mols de CO2 e esse ΔH diz respeito a 11 mols de água. Ele está perguntando do oxigênio, eu vou ler aqui o oxigênio. O que está escrito aqui é maravilhoso. A reação está me falando que quando são consumidos 12 mols de oxigênio, ΔH negativo, a reação libera 83,70 quilocalorias. Aí o cara está perguntando no texto, ó, a quantidade de oxigênio por dia para 26 mols de oxigênio, qual será a energia produzida? A energia envolvida. Então, fazendo essa continha aí maravilhosa, pode multiplicar em cruz, 26 vezes 83,70 dividido por 12, 181,35 quilocalorias. Então, para produzir essa massa de oxigênio, serão liberadas a alternativa A.
Legal. Agora esse exercício 4, ele também não é difícil não, maravilhoso. É só fazer colocar as flechinhas aí, completar esse gráfico, dar uma paradinha, pensada. Já estou indo na resolução aqui, ó. O cara está falando aí. O gráfico a seguir representa a variação de entalpia para uma reação genérica que pode levar à formação dos produtos P1 e P2 a partir do reagente R. Desculpa, maravilhoso. Deixa eu colocar o celular aqui no silencioso, vai que ele toque. Espera aí, maravilhoso. Eu acabei de lembrar dele. Legal. Então, maravilhoso. O cara está perguntando, a análise do gráfico permite concluir. A reação libera energia para a produção de P1. Então vamos colocar as flechas. Ó. Eu posso sair desse reagente R e chegar em P1. Quando eu saio do R e chego em P1, a flecha está apontando para cima. Quer dizer que isso é um processo endotérmico. Como que eu calculo esse ΔH maravilhoso? ΔH é entalpia final menos inicial. Entalpia final é onde a reação para, inicial é de onde ela sai. Ó. Então, entalpia final é Y menos a inicial é zero. Ela parou em Y e saiu de zero. Y menos zero, olha quanto dá esse ΔH, mais Y endotérmico. E vamos calcular o ΔH saindo de R e parando em P2. Ó. Esse eu estou chamando de ΔH2. É a energia final menos inicial. A minha energia final agora é menos X, menos a inicial é zero. A flecha sai do reagente e para no produto. Aqui é a situação final, aqui é a minha situação inicial para essa flechinha 2 aí. Então, a entalpia final é menos X, inicial é menos zero. Esse ΔH dá menos X, totalmente coerente, né? Maravilhoso. Quando a flecha aponta para baixo é X, quando aponta para cima é Y. Então, o ΔH1 é mais Y, o ΔH2 é menos X, é X. Portanto, ó, a reação libera energia para a produção de P1? Não, P1 absorve energia. B. A produção de P2 é um processo endotérmico, P2 não é exotérmico. E C. A variação de entalpia para a formação de P1 é Y. Tá certinho, ó. P1 é esse ΔH1, é Y, tá certo. Então, a resposta é casa mesmo. A reação que leva a P2 ocorre com maior rendimento. O ΔH não tem nada a ver com rendimento aí, maravilhoso. Isso daí é uma pergunta absurda. Então, é a resposta C. Agora, para fechar essa nossa aulinha maravilhosa, esse exercício aqui, ele é trabalhoso. Eu gosto de passar esse exercício porque ele força o aluno em conversão de unidade. Dá uma parada no vídeo, tenta fazer. Eu já vou começar ele aqui, ó, o que o cara está falando. Calcule a massa de CH4 em toneladas que deve ser queimada para liberar a mesma energia que na fusão nuclear de 1 grama de hidrogênio, sabendo que 1% da massa do hidrogênio vira energia. Desculpa, maravilhoso. Então, essa é uma questão que caiu no vestibular da Unital, vestibular de medicina de Taubaté, maravilhoso. Essa é uma das provas mais difíceis de química, viu? Bom, dados do exercício. Primeiro, essa equação não foi dada na prova da Unital, viu? Maravilhoso. Energia igual massa vezes velocidade da luz ao quadrado. É obrigação nossa saber, que nem o Q, MC, ΔT é obrigação nossa saber também. Ela deu velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, uma caloria 4,18 joules, carbono 12, hidrogênio 1, ΔH de combustão do metano, menos 213 quilocalorias por mol. Então, maravilhosa. O primeiro problema é um problema de coerência de unidade. Energia massa vezes velocidade da luz ao quadrado é uma equação que a gente utiliza na física. E na física, qual que é a nossa unidade de energia? Joule. Unidade de massa, quilograma. E unidade de velocidade, metros por segundo. Fique atento à unidade. Então, maravilhoso. O primeiro problema é essa massa. Ó. Eu vou ter que achar a massa do hidrogênio que vira energia em quilogramas. Então, ó, cálculo da massa que vira energia. O exercício falou que 1% da massa do hidrogênio vira energia. Então, é 1% de 1 grama, aí, maravilhoso. 1% de 1 grama, 10 a menos 2 gramas. Só que eu vou ter que passar para quilograma. Eu vou multiplicar pelo fator de conversão. Ó. 1 quilograma tem 1000 gramas, maravilhoso. Ou seja, é só dividir por 1000, né? Cancela grama em cima, grama embaixo. Ó.
vai ficar 10 a menos 2 dividido por 10 a terceira. Isso aqui é igual a 10 a menos 5 kg. Esse 10 a terceira fica negativo, eu posso subir, né? 10 a menos 2 vezes 10 a menos 3 é 10 a menos 5. Então, o primeiro problema, eu já me livrei. Eu calculei a massa que vira energia em quilograma. Agora vamos calcular a quantidade de energia produzida na fusão nuclear de 10 a menos 5 kg de hidrogênio. Então, estou aplicando essa equação. Energia, massa vezes velocidade da luz ao quadrado. A massa é 10 a menos 5, maravilhosa. A velocidade da luz é 3 vezes 10 a oitava ao quadrado. Então, é 10 a menos 5, 3 vezes 10 a oitava ao quadrado, é 9 vezes 10 a 16. Ó. É 3 ao quadrado e 10 a oitava ao quadrado. Fica esperto, maravilhoso. Isso aqui vai dar 9 vezes 10 a 11 joules. Só que o nosso ΔH está em quilocalorias, maravilhoso. Eu vou ter que passar essa energia para quilocalorias. Então, vamos lá, ó. Uma caloria tem 4,18 joules. 9 vezes 10 a 11 joules, quantas calorias? É 2,15, maravilhosa essa continha. Eu aproximei para 2,13 para facilitar a nossa vida aqui. Ó. Bom, calorias, só que agora eu tenho que transformar para quilocalorias. Olha lá. 2,3 vezes 10 a 11 calorias é só multiplicar pelo fator de conversão. Ó. Uma quilocaloria tem 1000 calorias. Ó. Corta caloria com caloria, ou seja, para passar de caloria para quilocaloria, só dividir por 1000, né? Maravilhoso. X aí fica igual a 2,13, isso aqui que fica 10 a 11 menos 10 a terceira é 10 a oitava. Eu corri a vírgula duas casas para a direita, ficou 2 vezes 10 a... Perdão, 213 vezes 10 a sexta quilocalorias. Bom, maravilhoso. Agora vamos ver qual que é a massa de metano que produz essa energia. Ó. Então, estou lendo aqui, ó, 1 mol de metano libera 213. Ó. ΔH negativo, vou falar libera. 1 mol de metano libera 213. Mas espera, 1 mol de metano tem quantos gramas, maravilhoso? 16, ó, que é a massa molar de metano. Então, 16 gramas, que é 1 mol, libera 213. Eu quero saber qual que é a energia liberada, qual que é a massa de metano que vai liberar essa energia. Ó. 213 vezes 10 a sexta. Um exercício de conta bonitinho aí. Eu aproximei para ajudar. Né? Vou cortar esse 213, maravilhoso. Então a massa vai ficar aí, ó. 16 vezes 10 a sexta gramas. Ele tinha perguntado no exercício a massa em toneladas. Então, maravilhoso. 1 tonelada tem 1000 quilos, 1 quilo tem 1000 gramas. Você multiplica por 1000 duas vezes, né? Então, 1 tonelada tem 10 a sexta gramas. Então, é só cortar esse 10 a sexta que já vira tonelada. Então, resposta do exercício, 16 toneladas. Valeu, maravilhoso. Até a próxima aula, então.